Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aleluia. É um prazer estarmos mais uma vez adorando ao Senhor juntos. Sei que muitos estão sentindo falta deste momento de congregar, mas está chegando, em nome de Jesus, o momento de estarmos celebrando ao Senhor juntos, como família, como igreja, celebrando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse Deus tão grande, tão maravilhoso que nós adoramos. E é um prazer mais essa oportunidade nesse domingo, adorar ao Senhor junto com você, junto com a sua família. É um prazer estarmos juntos em adoração ao nosso Deus. Esteja, querido, à vontade, esteja com o seu coração quebrantado, com a sua família, você junto com a sua família em adoração ao Senhor. Abraça a tua família, ore com Ele neste momento. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, soberano sobre todas as coisas, nós adoramos ao Senhor. Como nós cantamos, quão grande é o Senhor, quão grande e maravilhoso é o Senhor. Nós queremos, neste momento, render graças, adoração ao Senhor, que é o nosso Deus que tem cuidado de nós, tem livrado-nos de todo mal. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua proteção para com as nossas vidas. Obrigado por mais esse privilégio de podermos levantar a nossa voz e cantar canções em adoração ao Senhor, declarando que grande, Tu és santo, Tu és maravilhoso, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, muito obrigado por esse privilégio, por essa graça. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Tome, Pai, esse momento de adoração, tome a palavra que será ministrada, fale conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, te convido a você a estar com o seu coração ligado ao Senhor neste momento, com os seus pensamentos no Senhor, declarando que Ele é santo, santo, santo.
Senhor diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestido de linho fino, branco e puro, e montado em um cavalo branco. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual feria as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis. Todos cantam santo, santo, santo. E 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 todos cantam santo, santo, santo. Aleluia! Todos declaram que santo, santo é o nosso Deus. Todos declaram que somente Ele é santo, somente Ele é digno de adoração, de rendermos louvor a esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos continuar a nossa adoração, querido, rendendo graças a Ele, declarando que Ele é todo poderoso. Ele é o que nos livra de todo mal. Ele tem todo o poder. Às vezes nós não podemos pensar somente no problema, não colocar a nossa angústia dominar as nossas vidas, mas nós temos que pensar que o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Toda a honra pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele. Não há problema que Ele não possa solucionar. Ele é maior que tudo. Então você possa confiar, você na sua casa neste momento, você possa declarar que o Senhor é poderoso para abençoar a sua família, para livrar-nos desse mal. Você pode declarar isso na sua casa neste momento. Você pode cantar, adorar ao Senhor, declarar que Ele é poderoso, poderoso. Declare isso, querido. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, a Ele a glória, seja a glória, o domínio, seja o domínio, séculos dos séculos.
Espírito Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você pode cantar a Ele, declara ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, querido, eu te convido você a falar com Deus mais uma vez. A declarar que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. É o Deus que tem cuidado de nós. Querido, eu te convido você na sua casa neste momento, junto com a sua família, em adoração ao Senhor. O Senhor está aí contigo, querido. Está aqui conosco. Ele está junto conosco, recebendo a nossa adoração. Está falando conosco, ministrando sobre as nossas vidas. Eu te convido a você a se render a Ele e declarar: Santo, Santo é o Senhor. Aquele que conheceu, aquele que se rendeu ao Senhor Jesus, nunca mais quer voltar para o mundo, nunca mais quer viver longe do Senhor. Quando nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, não há outro lugar melhor para estar. Aqueles que conhecem, aqueles que rendem ao Senhor Jesus, não querem estar no lamaçal do pecado, porque o melhor lugar é os pés do Senhor. Querido, eu te convido você a falar com o Senhor neste momento, a se render a Ele e declarar: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigado porque tenho passado provações, mas o Senhor está do meu lado. O Senhor tem me feito andar sobre as tempestades. O Senhor tem me feito andar sobre as grandes ondas. O Senhor tem me feito andar, Senhor Deus, sobre as tribulações. O Senhor tem sustentado a minha vida, a minha casa. Se não for o Senhor na minha vida, nada seria, nada serei e nada vou ser. Pai querido, que cada dia mais nós possamos nos render ao Senhor, render as nossas vidas ao Senhor, declarar que Tu és santo, dar toda a glória ao Senhor. Pai querido, esteja com cada família neste momento, esteja recebendo adoração, esteja enchendo a casa de cada um com a Tua presença, com a Tua glória, que faça transbordar, Senhor. Enche esses lares, enche, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja Ele, que é digno de toda adoração. É um prazer, querido, adorar ao nosso Deus. É um prazer nos rendermos a esse Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós, Ele não nos desampara. Querido, e também é um prazer quando nós podemos devolver o nosso dízimo, a nossa oferta no altar do Senhor. Quando nós podemos falar assim: Senhor, obrigado, porque na minha casa não tem faltado nada, porque seguro estou no Senhor, seguro estou na Tua presença, Pai, porque o meu trabalho é graças ao Senhor, o meu sustento é graças ao Senhor. E você tem o privilégio, querido, de agradecer o Senhor devolvendo o seu dízimo, a sua oferta. Nós não podemos neste momento reunir na igreja, mas você pode depositar, vai estar aparecendo aqui no visor da sua televisão a agência, o número da conta. Você pode depositar, agradecer ao Senhor, orar ao Senhor e depositar seu dízimo, sua oferta, em gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Mas se você não quer depositar, você quer trazer aqui, durante o dia tem a irmã Aparecida, tem o pastor, tem a irmã Jennifer. Você pode vir aqui no templo, orar, entregar o seu dízimo. Você possa fazer isso, porque é algo que o Senhor se agrada e é um mandamento do Senhor para nós, como bênção para as nossas vidas. Iremos cantar um hino. Se você sentir no seu coração, se você já dizimou, você possa orar ao Senhor neste momento, agradecendo porque grandes coisas têm acontecido na sua vida, na sua família. Amém?
pudesse orar ao Senhor, agradecendo, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Gratos porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, Pai, tem nos dado saúde, Senhor Jesus. Não tem nos deixado faltar nada, Senhor Jesus, e nós Te louvamos, Pai. Rendemos graças porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor Jesus. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor nos confiou estar devolvendo aquilo que pertence ao Senhor, Pai. Os dízimos, as ofertas, Pai, que o Senhor possa estar recebendo no Teu altar, Senhor, no Teu trono de graça, Pai. E que nós possamos a cada novo dia sermos fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel à Tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo, que o Senhor possa estar continuando a conduzir este culto, ó Pai. Que o Senhor possa estar falando tremendamente aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra, Senhor pastor. Queridos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a vida da sua família, em o nome de Jesus. Que o Senhor esteja te conduzindo, que o Senhor esteja te abençoando nesta noite. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler o verso de 27 a 32, é um texto que eu creio muito conhecido de todos, mas é um texto muito rico, um texto que tem muito o que nos ensinar, no qual nós temos muitas lições que daqui podemos tirar. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 27 a 32. Compartilhe com a sua família. Eu quero dizer que você, apesar de estar em sua casa, sentado talvez ao sofá da sua sala, eu quero dizer que neste momento, amado, você está cultuando ao Deus vivo, ao Deus real, ao Deus criador de todas as coisas. E aquele que te contempla nesse momento, aquele no qual está recebendo a sua adoração, o seu louvor, aquele no qual está recebendo o culto que você está prestando a Ele. Então não é porque não estamos no templo, mas estamos agora reunidos como igreja na presença do Senhor. Em reverência a esta palavra, eu quero convidar você neste momento a lê-la comigo, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é tão penetrante como qualquer espada de dois gumes. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 27 a 32, diz assim: Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até onde estás? Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou.
Feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos agora e abra o teu coração diante do Senhor. Porque o Senhor quer ministrar ao seu coração agora. Pai, Deus Santo e Eterno, obrigado, Senhor, porque sabemos, ó Pai, e cremos, e temos esta convicção ardendo dentro de nós, que a Tua presença ela é real. Que a Tua presença é tão real quanto o ar que respiramos, quanto a luz que irradia diante dos nossos olhos. E crendo, Senhor, nesta presença real, nós estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer. E queremos clamar, Senhor, fale aos nossos corações. Fale a cada coração nesta noite, Senhor, aonde a minha voz está chegando, aonde esta imagem está chegando, ministra aos corações, Senhor, que esta palavra, aonde ela estiver chegando, ela possa alcançar o mais escondido de cada coração, Senhor, e ali revelar o amor e a graça redentora do Pai. Ali possa trazer vida, transformação, discernimento, mudança, salvação, restauração no nome de Jesus. Ó Pai, eu quero clamar neste momento que o Teu santo e precioso Espírito, ó Pai, esteja passando em revista cada coração, que o Teu santo e precioso Espírito esteja revelando a porção desta palavra a cada coração. Que seja aqui, Senhor, o Teu falar, não o meu, Pai. Porque eu entendo que tão somente se for o meu falar, Senhor, as minhas palavras serão palavras soltas ao vento. Mas quando eu falar do Teu Espírito, Pai, esta palavra, ela produz vida e vida em abundância. Esta palavra produz salvação, esta palavra produz restauração, esta palavra produz libertação, porque esta é a palavra viva do Senhor, Pai. Por isso que eu lhe peço, Pai, que eu possa ser aqui diminuído a cada segundo. E o Senhor exaltado e glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus que eu lhe clamo, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu te começo perguntando nesta noite, aonde você tem colocado a sua segurança? Ou em que você tem colocado a sua segurança? Ou em quem você tem colocado a sua segurança? Eu observo que nós estamos vivendo em tempos de insegurança. Basta nós sairmos um pouco à rua, basta pararmos para conversar com alguém, que em poucos minutos de conversa, você começa a ouvir um desabafo de angústia, de tristeza, de medo, de incerteza, ou seja, de insegurança. Mas, queridos, eu quero dizer para você que em meio à tempestade, em meio à insegurança, em meio ao medo, Jesus vem para nos dar pleno livramento. Que coisa maravilhosa, amados. Jesus não apenas vem ao nosso encontro na hora das aflições, mas Ele vem para nos socorrer, para nos tirar do meio das aflições. E é por isso que nós temos como título da nossa mensagem nesta noite, na tempestade destruidora, o livramento vem do Senhor. Pode crer nisso, amado. Que em meio a toda a tempestade, que em meio a toda a insegurança que nos rodeia, o livramento vem do Senhor. E quando eu penso que o livramento vem do Senhor, me vem à mente o que o salmista diz: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Queridos, o salmista estava vivendo algo difícil na vida dele naquele momento. O salmista via todas as suas esperanças ali desfeitas e ele pergunta: de onde me virá o socorro? E ele, com uma convicção inabalável, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Aleluia, glória a Deus. Você teria esta convicção para dizer isto nesta noite? Você tem tido esta convicção no seu coração? Eu quero com você, querido, nesta noite analisar um pouco o contexto deste texto. Quando eu olho para o contexto deste texto que nós lemos, eu entendo que Jesus, ele estava, quando ele manda os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado, Jesus, ele estava querendo, queridos, oferecer aos seus discípulos um momento de descanso, um momento de refrigério, um momento de alívio. Sabe por quê, amados? Porque eles estavam tão cansados, tão atarefados, tão sobrecarregados, pois eles, a Bíblia diz lá em Marcos 6,31, que eles não tinham tempo nem para comer. Tamanha era a multidão que estava seguindo a Jesus e os seus discípulos, tamanha era a quantidade de pessoas que fluíam ao encontro deles, buscando um auxílio, buscando um socorro. E aqueles homens, queridos, que ali estavam com Jesus, os seus discípulos, estavam fadigados, estavam cansados, estavam exaustos. E além deles, queridos, estarem com as suas agendas cheias, abarrotadas, congestionadas, aqueles homens, queridos, que eram homens como eu e você, passivos de medo, passivos de sentimentos que muitas vezes não queremos sentir, mas são sentimentos que nos assolam, que apertam os nossos corações, a angústia. Aqueles homens recebem uma notícia não tão agradável, uma notícia que eu creio que veio sobre eles de uma forma bombástica. Eles recebem a notícia da execução, nada menos, nada mais do que de João Batista. E uma execução, queridos, covarde. Uma execução, amados, que certamente mexeria conosco. Hoje nós estamos sendo mexidos por tão pouca coisa. Por tão poucas coisas, queridos, nós perdemos muitas vezes a esperança. E aqueles homens recebem a notícia da execução de João Batista. João, queridos, havia sido degolado na prisão de Maquerós. Havia tido a sua cabeça decepada. E por quem, queridos? Por ordem de um rei bêbado, a pedido de uma mulher adúltera. Que injustiça, amados. O que mais mexe conosco às vezes é ouvir injustiças. E quando eu olho ao nosso redor, nós estamos vendo injustiça todos os dias. É como se eu estivesse à beira da praia, sentado, vem uma onda e quebra na praia. Assim que aquela onda nem chega a quebrar na praia, já tem outra se formando para vir. Está mais ou menos desse jeito conosco hoje. Passa uma crise, se levanta outra. Ouvimos sobre uma injustiça aqui, daqui a pouco já ouvimos outra. E queridos, era o que estava acontecendo com estes homens. As suas emoções, amados, elas estavam abaladas. Na mais profunda das suas estruturas, elas estavam abaladas, as suas emoções. O medo estava em seus corações. A dor da perca de um amigo, de um mestre, de uma referência para eles, de um homem justo, estava doendo, estava latejando. A Bíblia vai dizer, queridos, que João Batista não teve homem igual a João Batista, nascido de mulher, lá em Mateus 11:11. E era este que eles haviam perdido. Era a notícia da perca deste homem, no qual eles amavam, que havia chegado até os seus ouvidos. Mas Jesus, queridos, Ele faz um convite àqueles homens, um convite ao descanso, um convite para que eles se retirassem do meio da multidão para ter um momento de descanso. E quando eu penso Jesus mandando aqueles homens entrarem no barco para atravessar para o outro lado, para sair um pouco fora daquela multidão, eu entendo, eu vejo nisso a expressão do cuidado que Jesus tem para com os seus, como bom pastor
que cuida das suas ovelhas, com amor, com zelo e com cuidado. É isto, queridos, que eu observo neste momento. É aquele que cuida das ovelhas do seu pastoreio, de uma forma muito especial, muito presente. Jesus sondava o coração daqueles homens. Jesus sabia da dor que se abateu sobre eles, do medo, da angústia que caiu sobre eles. Mas, queridos, pois enquanto eles curavam outros, os discípulos, queridos, aqueles que labutam na obra do Senhor, ou mesmo, queridos, a todos aqueles que confessam a Jesus como Salvador, que entendem que o Senhor é o seu rochedo forte, é a sua fortaleza, não estão isentos de estafa provocada pelo trabalho, principalmente com o trabalho em relação a pessoas. Às vezes é um pouco frustrante. A gente tem deixa eu corrigir o que disse. Nós temos uma sensação de frustração, porque você ora por pessoas, você senta, você conversa, você acompanha pessoas, e de repente, queridos, você pensa, agora aquela pessoa mudou a visão, ele entendeu o propósito, mas de repente aquela pessoa, queridos, volta a estaca zero, e ela volta um pouco pior às vezes. Eu quero dizer, querido, que às vezes nós como pastores gastamos as nossas forças, a nossa saúde, o tempo que é tão precioso, sempre com as mesmas pessoas, porque muitas vezes elas não querem crescer, elas não querem amadurecer. Isso é desgastante. E no texto em apreço, queridos, as multidões fluíam até Jesus, mas os seus discípulos. E eram as pessoas buscando as coisas triviais da vida. Eles olhavam para Jesus como um grande libertador, um futuro governante, que iria dar um jeito, iria trazer a nação de Israel ao seu apogeu novamente. E não era esta a visão de Jesus. Jesus não estava falando de um reino terreno, mas Jesus estava dizendo de um reino eterno. E as pessoas não entendiam, então isso trazia cansaço aos seus discípulos. E isso mostra, queridos, que nenhum discípulo do Senhor está isento do cansaço, está isento, queridos, da estafa, que muitas vezes é provocada pelo trabalho. Mas eu quero dizer para você, querido, que Jesus, Ele tem amor, e eu quero dizer também que Ele pode cuidar, e Ele cuida daqueles que nele confia. Ele jamais desampara aquele que nele confia. Ele jamais nos deixa. Isso não era só na época dos discípulos, não, queridos. Hoje. E por que, amados? Ele é imutável. O mesmo Jesus, no qual ele chega do outro lado, na margem de Genezaré, do outro lado, aonde as pessoas simplesmente queriam tocar a orla do seu vestido, e todos que tocaram foram curados. É o mesmo Jesus que está aqui, amados. É o mesmo Jesus que está na tua casa. É o mesmo Jesus que te contempla. Amados, Jesus, Ele cuida de nós como bom pastor, de todo aquele que nele confia. O texto em apreço nos ensina algumas preciosas lições, como eu quero compartilhar com você nesta noite. E a primeira lição, queridos, Jesus, Ele vem para acalmar a tempestade, mas não a tempestade que se abate lá fora, mas a tempestade da tua alma, a tempestade que está dentro de você. Preste atenção, querido, o verso 27, ele está dizendo o seguinte: Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais.
Amados, observe que a primeira palavra de Jesus não foi ao vento aonde estava a tempestade, não foi às águas que estavam se debatendo contra a embarcação, não foi os ventos, não foi aos ventos que sopravam e levantavam as ondas encapeladas contra a embarcação daqueles homens. Não foi, queridos. A primeira palavra de Jesus foi aos discípulos. Foi aos seus discípulos. Porque a tempestade que estava dentro deles era muito maior do que a tempestade que soprava à sua volta. E queridos, Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele acalmou aos discípulos. Ele trouxe calma ao coração dos discípulos. Antes de aquietar o vento, Jesus fez serenar a alma dos seus discípulos. Nós queremos que o Senhor acalme a tempestade que está à nossa volta. Nós queremos que o Senhor cesse a pandemia que está acontecendo. Nós queremos que o Senhor resolva os terremotos que estão se abalando em nosso meio. Mas nós não paramos para pensar, queridos, que o que precisa ser tratado está dentro de nós, está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de cada um de nós. Jesus, queridos, ele distinguiu que a tempestade que estava dentro dos discípulos era maior do que a tempestade que estava fora deles. Pense que eu disse que aqueles homens haviam acabado de receber a notícia da decapitação de João Batista. Uma decapitação injusta, covarde. Como estava o coração daqueles homens? E quando eu penso nisso, queridos, como está o nosso coração em todo meio, o cenário que vivemos? Muitos corações, queridos, a tempestade, ela está tão avassaladora dentro deles, no qual a pessoa não consegue enxergar um horizonte, no qual a pessoa não consegue enxergar o nascer de um novo dia. Amados, Jesus diz aos seus assustados discípulos, no verso 27, quero repetir novamente, ele vai dizer assim: tende coragem, sou eu, não temais. E eu creio, queridos, que esta mesma palavra Jesus está te dizendo nesta noite. Tende coragem, não temais, sou eu, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, aquele aonde as estrelas se prostram diante dele, aonde ele chama cada uma pelo seu nome e traz todas elas bem contada. É ele que está dizendo a você nesta noite: acalmai-vos, aquietai-vos o vosso coração. Queridos, antes de mudar o cenário que rodeava os discípulos, Jesus acalmou o coração deles. Jesus mudou o cenário onde estava o coração deles. Porque, queridos, não adianta o cenário à sua volta mudar, se não houver mudança dentro de você. Se não mudar a tua visão, se você não tiver um outro prisma de visão, porque você sempre vai ver o cenário conturbado diante de você. E Jesus aqui, queridos, ele usa dois argumentos muito fortes para poder mostrar isso. O primeiro argumento que Jesus usa, Jesus levanta o ânimo deles. É a primeira coisa que Jesus faz, é levantar o ânimo daqueles homens, pois é natural, querido, perder o ânimo depois de uma longa tempestade. É natural, isso acontece comigo e com você. Observe que se havia dissipado toda a esperança de livramento no coração daquele grupo.
E olha que nós não estamos falando aqui de qualquer homens que estavam andando com Cristo, homens que estavam vendo Cristo curar pessoas, homens que estavam vendo Cristo libertar demoniados, homens que estavam vendo Cristo ressuscitar mortos, homens que viram Cristo multiplicar os pães quando eles não tinham pães sequer para comer, e sobra um cesto para cada um deles. É destes homens que nós estamos aqui falando. Mas, queridos, preste atenção numa coisa. Aqueles homens também eram marinheiros experimentados naquele lago, porque eles eram pescadores. Conheciam aquele lago palmo a palmo, centímetro a centímetro. Mas a Bíblia diz que eles estavam em tremendo desespero. As suas esperanças tinham se esvaído. Já não tinham mais esperança para poder se agarrar. Mas observe, queridos, que a primeira palavra de Jesus não é de censura em relação a eles. Muitas vezes nós pensamos, queridos, que o Senhor vem para nos censurar. Não. Eu preguei quinta-feira sobre a graça do Senhor. E o Senhor o tempo todo está manifestando a sua graça e o seu amor. E a primeira palavra de Jesus para aqueles homens são palavras de ânimo, palavras de renovo, palavras que vai gerar vida dentro daqueles corações, vigor, força para poder continuar a avançar. E isso mostra para mim e para você que Jesus se importa com os nossos sentimentos. Meu amado, eu não sei qual é o seu sentimento, eu não sei como está o teu coração agora, mas eu quero dizer para você, queridos, que o Senhor Jesus se importa com o seu sentimento. Ele tem recolhido as suas lágrimas. Saiba disso, amados. Ele não te deixou. Os discípulos pensavam que estavam tudo perdido. O mestre não estava ali, porque Jesus havia ficado orando. E Jesus estava clamando pelos seus. E quando a tempestade subiu de forma mais feroz, Jesus não deixou. Jesus foi ao encontro deles. Eu quero dizer, querido, que o Senhor está indo ao teu encontro. O Senhor está cuidando de você. Amados, Jesus, Ele é o supremo psicólogo. E por que Ele é o supremo psicólogo? Jesus nos dá um banho de consolação e encorajamento antes de começar a transformar a nossa situação. Como pode Jesus transformar a sua situação exterior se Ele não mudar o seu interior? Se você não tiver ânimo, queridos, muitas pessoas não têm mais ânimo sequer para abrir as portas da sua casa. Então a mudança precisa começar nele. Não é a mudança do Covid-19. Não é a mudança da tempestade que se abate dentro da sociedade, à nossa volta. Não é a mudança do desemprego, da situação econômica do país, do presidente. Não, amados. É dentro de nós que a mudança precisa começar. E é por isso, queridos, que Jesus ele está atento à nossa situação. É por isso que Jesus nos dá um banho de consolação e encorajamento antes de começar a mudar a nossa situação. E o segundo argumento, queridos, Jesus nos diz que sua presença é o antídoto para o nosso medo. É o antídoto. É a presença de Jesus. Quantos deixaram Jesus de fora das suas vidas? Dos seus lares, dos seus relacionamentos. Quantas pessoas, queridos, têm deixado Jesus de fora? E Ele está sempre dizendo: estou à porta, estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar. Se você me der a permissão, a chave, a tranca, ela está por dentro, é você que tem que abrir.
Eu não vou arrombar, porque veio para arrombar, destruir, matar. É Satanás, queridos. Jesus, ele bate cordialmente. E se você entender que precisa abrir, ele vai entrar. Ele vai ali fazer morada, ele vai cear contigo, ele vai estar com você. Amados, então Jesus, ele diz que a sua presença é o antídoto para o nosso medo. Jesus, ele usa um só argumento, queridos, para banir o medo dos discípulos. E sabe qual é? Simples. A presença dele com eles. A presença dele. Só isso pode banir o medo de nossas vidas, queridos. Davi, ele fala, querido, por mais que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não, porque ele sabia que a presença do bom pastor estava com ele. Isso lhe dava segurança. Isso lhe dava refrigério. Isso lhe dava alento, mesmo sendo perseguido de morte. Queridos, Jesus, ele diz aos discípulos: sou eu, não tem mais. Não tem mais. Entre o medo e o ânimo, queridos, eu quero dizer para você que está Jesus. Entre o medo e o ânimo, Jesus está ali. E onde Cristo está, eu quero dizer para você que a tempestade se aquieta, o tumulto se converte em paz, o impossível se torna possível, o insuportável se torna suportável. E passamos, amados, o vale do desespero, sem desespero. Aonde o Senhor está? Isso acontece. Queridos, a presença de Cristo conosco, eu quero dizer para você que é a nossa maior conquista em meio à tempestade da vida. O Criador dos céus e da terra está conosco, aquele que sustenta o universo é quem nos socorre. É quem nos socorre, queridos. É quem cuida de nós. Este é Jesus, amado. Pode crer, meu irmão, que o Senhor não te deixa. É você que não consegue ver porque você está olhando para fora. Você está olhando para o ponto errado. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, mesmo quando não o vemos, Ele está presente. Mesmo quando a tempestade vem, Ele está no controle. Veja que a tempestade abatia aquele barco, mas Jesus estava dormindo no monte. Ele estava orando ao Pai. E ele vai ao encontro dos discípulos. Os discípulos não estavam só. Você não está só. Creia nisso, amados. Em segundo lugar, queridos, Jesus, ele vem para corrigir nossas ideias distorcidas. Aqueles discípulos tinham ideias distorcidas, visões embaçadas, visões prejudicadas pelo costume, visões prejudicadas, queridos, pelo folclore que rodeava eles. E muitos de nós, às vezes, temos visões distorcidas em relação à vida, em relação a Jesus. Há muitas influências soprando sobre nós. E muitas vezes nós nos apegamos a estas influências. Veja o que diz o verso 26 e o verso 27. O verso 26 vai dizer assim: mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. É um fantasma, e gritaram de medo. O verso 27, Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Queridos, quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas,
eles tiveram uma percepção muito errada em relação à presença divina de Jesus. E quantos hoje têm tido percepções erradas em relação à presença de Jesus? Eu acho uma coisa interessante, queridos, quantos estão ouvindo Jesus dizer o que ele não fala? Quantos, queridos, têm pego a palavra de Deus e distorcida ao seu favor, porque dizem que Jesus falou? Amados, quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, como aqui falei, eles tiveram uma percepção errada em relação à presença divina de Jesus. Os discípulos, queridos, identificaram Jesus como um fantasma. E por que identificaram Jesus como um fantasma? Porque existia um folclore ali naquele meio, que durante a madrugada, ao mais escuro da noite, se levantavam fantasmas, espíritos destruidores, que destruiria aqueles que por ali tivessem. E era nisso que esses homens estavam pautados. Anedotas, mentiras, estavam acreditando em mentiras. Quantas pessoas estão acreditando em mentira? Em vez dos discípulos gritarem por Jesus, eles gritaram seus medos um na cara dos outros, porque o grito era de terror. Eles não só estavam aterrorizados pela tempestade, mas estavam aterrorizados pelo murmúrio que se ouvia, pelas mentiras que ali circulavam, pelos folclórios que ali existiam, pelas lendas que ali passavam. Eles estavam aterrorizados. E você já parou para pensar, observar que você está aterrorizado não por causa da situação, mas por tudo que se fala, pelos folclórios, as lendas que são contadas? Queridos, nós muitas vezes estamos vivendo dentro das igrejas pautada em lendas, pautada em tradições malignas muitas vezes. Pessoas são supersticiosas dentro das igrejas. Tem muito, queridos. Quantas pessoas mudam de um lugar para o outro porque vão buscar quem faz uma oração forte? Um dia eu ouvi assim alguém falar: pastor, eu preciso ir em fulano de tal, porque fulano de tal tem uma oração forte. Até aí tudo bem. Mas eu preciso ir lá para fulano de tal, orar por fulano, para Deus destruir fulano. Queridos, que coisa terrível, amados. Que coisas terríveis. Como assim destruir fulano? Deus é um Deus de amor, não é um Deus de destruição. Essa pessoa está acreditando em folclore, em lendas, em superstições. Quantas pessoas, queridos, não podem ver, eu sempre digo, não pode ver um sapato virado, senão a mãe vai morrer. Coisa simples, amado. Quantos crentes não passam debaixo da escada porque dá azar? Quantos crentes, queridos, estão lendo horóscopo? Hein? Daqui a pouco estão procurando a mãe de Ná. Amados, lendas, folclórios, superstições. E esses homens, queridos, os discípulos, pensaram que era um fantasma, um espírito da noite que trazia desgraça e morte. Supersticiosos. Jesus precisou mudar a percepção deles. Eles precisavam ver Jesus realmente como Jesus era. Eles precisavam compreender que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Jesus é aquele que não foi gerado, mas aquele que entra na história do homem, na minha história e na sua história. Eles precisavam entender, queridos, que Jesus é o detentor da história e tudo está nas suas mãos. Amados,
A superstição, ela é algo forte ainda hoje. Mesmo nos dias de hoje, como eu falei, existem pessoas, incluindo membros da igreja, que consultam adivinhos. Quando eu deixo a palavra de Deus, amados, que é a palavra revelada a nós, e vou buscar alguém para mim poder saber do amanhã, do que vai me acontecer no futuro, no meu casamento, nos meus negócios, eu estou fazendo o que, amados? Eu estou buscando adivinhos, porém eu só troco a roupa, porque não tem diferença, queridos, dessas pessoas que abrem portinhas e ali vão fazer adivinhos, do que daqueles que abrem a portinha e vai jogar búzios. Desculpa a franqueza, amados, mas não tem diferença do que aquela cartomante. E quantos crentes estão buscando esses pseudo-profetas para poder descobrir o que vai acontecer amanhã? Quero dizer para você que me ouve nesta noite, se você tem praticado isso, meu irmão, isto é pecado. Isto vai contra o princípio da palavra de Deus. E é justamente isso que Jesus estava ali mostrando àqueles homens. Eles precisariam mudar a sua vida, as suas visões. A ideia deles era distorcida em relação a Jesus. Em terceiro lugar, queridos, Jesus vem para socorrer-nos do nosso naufrágio. Olha o verso 28 ao 31, o que a palavra de Deus diz. O versículo 28 diz assim: Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até onde estás? Ele lhe disse: Vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, quando Pedro ouve a voz de Jesus, Pedro se dispõe a ir ao seu encontro. E uma coisa interessante, eu não quero aqui crucificar Pedro, não, porque Pedro ainda foi mais corajoso do que os outros discípulos. Pedro, querido, Senhor, se és tu, manda-me ir até a ti. E no comando da voz de Cristo, Pedro ousou no sobrenatural. Pedro desceu do barco, e a Bíblia diz que ele caminhou sobre as águas. Ele se dispôs ao encontro do Senhor na ordem de Cristo Jesus. Pedro teve fé, queridos. Pedro, queridos, movido pela fé, ele caminhou sobre as ondas revoltas. Ele tomou uma decisão. Os outros não, ficaram no local de segurança. Quantos de nós, queridos, não nos movemos em direção a Cristo, porque não queremos perder o nosso local de segurança? O local que nós criamos de segurança, estamos dentro de uma área de conforto e temos medo de ousar, temos medo de nos levantar no comando da palavra de Cristo e caminhar em direção a Ele. Quantos estão assim, queridos? Dentro das suas casas, dentro da igreja, no ministério que o Senhor tem lhe dado. Quantos têm medo de ouvir e de obedecer a ordem de comando do Senhor? Preferem ficar no barco, porque é o meu local de segurança. Mas uma coisa que me chama a atenção, queridos, Pedro, enquanto ele olhava para Cristo, Pedro, enquanto ele ouvia a voz de Cristo, ele caminhou sobre as águas. Ele ousou no sobrenatural. Porém, queridos, quando Pedro começou a reparar na força do vento, quando Pedro começou a reparar no que estava em volta, naquilo que soprava à sua volta, ou vamos dizer assim, quando Pedro começou a dar ouvido
aquilo que estava à sua volta, a Bíblia diz que o que aconteceu com ele? Teve medo, deixou de confiar. E a Bíblia diz que ele começou a submergir, começou a afundar. Mas Pedro tem um relampejo de consciência nele. Volta-lhe a consciência e ele gritou bem alto: salva-me, Senhor! Porque Pedro estava tendo uma visão que os outros não tinham. Quero dizer, queridos, que você naufraga na sua vida, porque você dá ouvido ao que está acontecendo à sua volta. Você tira os olhos do Senhor. Você confia mais na circunstância. Você confia mais nas situações que são palpáveis a você. Você está mais preocupado com a pandemia do que olhar para Cristo. Do que olhar para Cristo. Você está com mais medo do desemprego, da falta de verba, do que confiar em Cristo. Ah, queridos, nós temos um Deus que não nos deixa, que não nos abandona. É aquele que quer cuidar de nós de uma forma muito especial. Eu estava ouvindo outro dia desse um indivíduo dizer que algo interessante acontece. E quando ele contou isso, eu me lembrei do meu pai, quando ele me contou a história. Ele disse: se você olhar para você estiver guiando uma moto ou um carro, e você olhar para um ponto e mirar nele, por mais que você não queira, você vai parar naquele ponto, principalmente de moto. Você vai conduzir a moto para onde você está olhando, você vai conduzir o carro para onde você está olhando. E por que lembrei do meu pai? O meu pai, ele tirou uma de ciclista uma época, comprou uma bicicleta para ele, não uma bicicleta como hoje, mas uma Monarch barra circular, né? E levantou o cilindro e ele foi andar com aquela bicicleta. Interessante que ele vinha tranquilamente pedalando a sua Monarch barra circular e de repente ele falava assim: eu vou cair ali. E chegava no lugar e caía. Parecia uma comédia. Aí desanimou de tanto cair e vendeu a bicicleta. Mas, queridos, eu vou cair para onde eu olho. E Paulo já fala na palavra de Deus: o mal que eu temo é o que me sobrevém. É para onde você está olhando, aonde está a tua visão. Enquanto a visão de Pedro estava em Cristo Jesus, ele ousou no sobrenatural, ele caminhou sobre a tempestade não o atingiu. Mas quando ele começou a olhar, queridos, para a tempestade, ali ele começou a cair. Ali ele começou a afundar. E quantos estão olhando, queridos, para a tempestade e estão afundando? Observe que Pedro, queridos, ele é uma espécime de gangorra. E por que de gangorra? Ora ele estava em cima, ora Pedro estava embaixo. Pedro, querido, ele oscila entre a fé e a incredulidade, em exaltação a Cristo e reprovação a Cristo, em lealdade a Cristo e negação a Cristo. Esse é Pedro, queridos. E não é diferente de muitos de nós. Na passagem destaque, queridos, Pedro, ele vai em um piscar de olhos, da confiança para a dúvida. E quantos de nós estamos assim, queridos? Ora, confiamos. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e está gerando uma confiança no seu coração. Mas quando terminar esta palavra, em um piscar de olho, você já está na dúvida. Será que o Senhor está cuidando de mim? Será que eu faço? Será que eu não faço? Amados, tem uma história de um grande trapezista, não lembro o nome, mas um dia ele foi atravessar se eu não me engano, sobre as cataratas do Niágara. Estenderam um cabo de aço e ele subiu naquele cabo de aço com a sua vara de equilíbrio, olhou para frente e caminhou. E a multidão toda empolvorosa,
observando. E aquele homem caminhou resolutamente, chegou do outro lado. E todo mundo ovacionou, aplaudiu, gritou o nome dele. E ele, para poder melhorar a coisa, chamou o seu empresário e disse: suba nos meus ombros. E o empresário, ele falou com o empresário: confie, só olhe para a frente, para o final que está lá na frente. E ele subiu a corda ao cabo de aço, com o empresário no seu ombro. Quando ele estava no meio do abismo, sempre há um gaiato. Esse gaiato foi lá e bateu no cabo de aço, e o cabo de aço balançou. E nesse momento a história diz que o seu empresário começou a entrar em desespero. Ele disse: calma, confia em mim e olhe para a frente, olhe para o alvo. E eles chegaram são e salvo do outro lado. Eu quero dizer que o Senhor está dizendo para você nesta noite: acalma-te, confia em mim, olhe na minha face e você chegará comigo. É isso que o Senhor está dizendo para você nesta noite, queridos. Amados, Pedro é uma pessoa interessante. E eu quero dizer que assim como Pedro, queridos, há muitos Pedros hoje que não fazem nada pela metade. Nada. Pedro não fazia nada pela metade. Pois quando Pedro é bom, é muito bom. E assim tem muitos crentes hoje. Quando é bom, ele é bom, muito bom. Mas quando é mal, é muito mal. Porque ele está sempre a um extremo. E quando se arrependem, choram amargamente. Este era Pedro. E existem muitos Pedros hoje. E o quarto e último ponto que eu quero compartilhar com você, a quarta e última lição que podemos tirar daqui. Jesus, queridos, ele vem para acalmar as tempestades das circunstâncias. Das circunstâncias. O verso 32 vai dizer assim para nós: e logo que subiram para o barco, o vento cessou. Logo que Jesus entrou no barco, toda a circunstância mudou. Mudou tudo, amados. Jesus, depois que ele acalmou os discípulos, abrandou seus corações, gerou a confiança necessária ao coração dos discípulos, ele pôs fim na tempestade. A tempestade está sob o controle do Senhor, queridos. Sabe por que muitas vezes a tempestade não cessa na sua vida? Sabe por que essa tempestade não está passando? Não é porque ela está do lado de fora, não é a circunstância, porque ela está dentro de você. Você precisa abrir o teu coração para o Senhor. Você precisa permitir o Senhor cuidar de você em todos os aspectos da sua vida. Muitas pessoas têm permitido o Senhor cuidar somente das coisas materiais, mas não abre o coração para que o Senhor cuide dele. Não permite que o Senhor entre no coração dele. Tem um ditado que diz: coração do homem é terra que ninguém pisa. Já ouviram isso? Mas eu quero dizer, queridos, que o nosso Senhor Jesus Cristo conhece o teu coração. Ele pisa, ele passa por ali, ele sonda o teu coração. E muitas vezes, queridos, a circunstância está louca dentro de você. Talvez o que está dentro de você está te deixando louco, porque você não permite que o Senhor mude o seu interior. Dentro do seu interior há ódio, a falta de perdão, a confiança demasiadamente nas suas mãos. Amados, Jesus ainda hoje continua acalmando as tempestades da nossa vida. Ele faz o nosso barco parar de balançar. Ele estanca o fluxo da nossa angústia e amordaça a boca da crise que berra, queridos, aos nossos ouvidos. Este é Jesus, amado. Você só precisa confiar nele. Quando Jesus chega, queridos, eu quero dizer para você, a tempestade precisa se encolher. Ela não continua.
Sua voz, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é mais poderosa do que a voz do vento, do que a voz da circunstância que está à nossa volta. Ele é o Senhor da natureza. Tudo que existe está sobre a sua autoridade, inclusive o Covid-19. Tudo que existe está sobre a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o vento ouve a sua voz, e não só isso, o mar lhe obedece. O mar lhe obedece. O mar se aquieta. As ondas se aquietam diante da sua palavra. Meu amado, Jesus é poderoso para acalmar as nossas tempestades existenciais. Porque as nossas tempestades são existenciais muitas vezes, queridos. E eu já quero concluir esta palavra dizendo para você: Ele, Jesus, acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade conjugal que assola a sua vida. Jesus, Ele pode ser, Ele diz para você, queridos, que este problema, essa tempestade conjugal que está assolando a sua vida, ela pode ter a solução através dele. Ela pode ser solucionada por ele. O divórcio, queridos, doloroso do cônjuge e dos filhos, que está fazendo sangrar talvez o seu peito, pode ser estancada por Jesus. Este sangramento pode ser estancado, queridos. A crise financeira que joga você ao chão nestes dias e o deixa falido. Eu quero dizer, queridos, que na ordem de Jesus, esta crise ela passa, ela cessa. Talvez o desemprego, o endividamento pode ser resolvido por Ele. Este é o seu problema. Pedro andou sobre as águas quando Jesus diz: venha. E Jesus está dizendo para você: creia. Creia nesta noite, porque eu estou mudando a sua história. Você só precisa, queridos, crer, abrir o teu coração, se entregar a Ele. É desemprego, meu irmão? Eu creio que as portas já estão abertas. A crise é financeira. O Espírito Santo já está trabalhando para trazer sabedoria ao seu coração para a mudança. Queridos, Jesus é aquele que pode mudar a enfermidade que rouba os seus sonhos. Aquela enfermidade que drena suas forças e esmaga o seu vigor pode ser curada no nome de Jesus. A depressão que aperta o seu peito neste momento, tira o seu oxigênio e afunda você em um pântano de angústia, embaçando os seus olhos, pode ser vencida no nome de Jesus. Sabe por quê, amados? Talvez o medo que suga as suas energias, ele pode acabar. A tempestade pode ser maior do que você. Preste atenção, queridos, no que vou dizer agora. A tempestade que sopra sobre a sua vida, ela pode ser maior do que você, mas ela está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina e vive eternamente. Ela está debaixo dos pés de Jesus. Nos vem uma pergunta, queridos. Talvez ela está batendo agora na sua mente. Por que Deus permite tempestade em nossas vidas, então? Primeiro, querido, para que nós possamos reconhecer quão grande Ele é e ver que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, o soberano, aquele que venceu a morte. Talvez você precise reconhecer isto nesta noite. E segundo, para que nós possamos adorá-lo. As tempestades abrem os olhos da nossa alma e nos colocam de joelhos diante do grande Eu Sou. Aleluia! Eu quero convidar você nesta noite, você que ouviu esta palavra, eu quero convidar você nesta noite. O Senhor está te chamando. Venha, filho, pode caminhar,
Olhe para mim. Fite os olhos em mim. Não olhe para a situação. Não olhe para a circunstância, filho. Porque aquele que está em mim, a palavra de Deus diz, é maior. Ele venceu. Ele é soberano. Talvez só falte você, amado, deixar de olhar para a situação, confiar no Senhor, entregar a sua vida a Ele, o receber como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, mas você está olhando para a tempestade que está à volta, e o Senhor convida a fitar nele, a ter fé, a viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero convidar você a adorar o Senhor neste momento. Adore o Senhor nesse momento, na sua casa. Se você puder, se coloque sobre os seus joelhos diante do grande Eu Sou neste momento. Oh, aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Vem me esconder, Senhor. Pode o mar, pode os trovões se erguer, pode o mundo se erguer, mas se prostra diante do meu Senhor. Oh, aleluia, porque sobre a tempestade nós andaremos em Cristo Jesus, aleluia. Oh, aleluia, Pai, Tu és Deus eterno e soberano. Glórias a Ti, ó Pai. Oh, aleluia. O Senhor te chama a descansar nele. O Senhor te chama a repousar nele. O Senhor te chama a colocar a confiança nele. O Senhor está te chamando. Saia da sua área de conforto e ande sobre as águas agora, em o nome de Jesus, aleluia. Está debaixo dos pés de Jesus. Oh, aleluia, meu irmão. Creia nisso, querido. Creia nisso, em nome. Oh, glória ao Senhor. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amado, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Por você que está entregando a sua vida a Cristo hoje. Quero orar por você. Quero orar por você que estava olhando para a tempestade, não para Cristo. E entendeu que precisa mudar a sua visão e olhar para Cristo. Saber que Cristo não abandona a sua igreja. Nada, queridos, nada neste mundo pode se interpor na frente da igreja de Cristo Jesus, porque a igreja de Cristo Jesus, ela avança resoluta, porque a visão da igreja de Jesus Cristo está no seu Senhor e Salvador, e a igreja de Cristo, ela já é vencedora por Cristo Jesus. A igreja de Cristo não é derrotada. Por isso, meu amado, não curve a sua cabeça diante da tempestade. Não tenha medo, a tempestade não vai te afogar. Mas olhe para Cristo,
confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele, confie nele, porque a vitória já está garantida no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar neste momento. Pai, Santo Deus, soberano Senhor, oh aleluia, Pai, contempla, Senhor, este coração que te clama nesta noite, este coração, Senhor, que pelo comando da tua voz deseja sair da sua área de conforto e caminhar pela fé sobre a tempestade, olhando para o Senhor, Pai. Oh Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, gere a este coração a fé salvadora, a fé redentora, Senhor. E o teu Espírito Santo, Senhor, mude, Pai, a história desta vida, Pai, que a história desta vida seja mudada, Senhor. Ó Pai, libera a cura em nome de Jesus. Libera, querido, ó Pai, em nome de Jesus, a restauração financeira, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que esta pandemia não vai falir esta nação, porque esta nação, ela confessa Jesus Cristo como Salvador e Senhor, Pai. A tua igreja te clama nesta noite, a tua igreja te clama, Senhor, a ti. E eu creio, Pai, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está cuidando daquele que a ti confia, que aquele que anda sobre a tempestade, olhando para o Senhor, o Senhor não deixará submergir, o Senhor não deixará afundar, Pai, porque o Senhor é aquele que diz às ondas: aquieta-te, e ela se aquieta. E quando o Senhor entra no barco das nossas vidas, ali a bonança, ali a restauração, ali a libertação, ali a cura, ali a restauração do amor da família, ali a restauração do marido pela esposa, do amor do marido pela esposa, do amor da esposa para o marido, dos filhos para os pais, dos pais para o filho, e ali a libertação em o nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Opera, Pai, o milagre. Entregamos nas tuas mãos, Pai, e clamamos pedindo a vitória já certa no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Adore o Senhor, querido, se você puder. Declare, glorifica o Senhor nesse momento. Eu mais erguendo sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Santo Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Que esta palavra, Senhor, ela possa penetrar ao mais íntimo de cada coração, ali produzir vida, Pai, fé, restauração, libertação, cura, salvação, em nome de Jesus. Contempla aquela vida que te confessa como Salvador nesta noite, Pai, que se rende ao Senhor. Escreve este nome no livro da vida, Pai. Muda, Senhor, história nesta noite. Eu creio, Pai, no nome de Jesus, porque a tua palavra nos diz que tudo é possível àquele que crê. Eu creio que esta noite está sendo uma noite de milagre, aleluia, de cura, de restauração e salvação. Obrigado, Pai querido, pela tua presença tão real em nossas vidas, através do teu Santo Espírito. É a oração que nós fazemos clamando e te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero nesta noite agradecer a Deus pela sua vida, porque você assistiu esta mensagem e eu creio que ela foi ao encontro do seu coração, e ali ela vai produzir vida em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus por esta igreja, porque a igreja de Cristo, ela jamais para. Eu quero também agradecer ao Ministério de Louvor, ao John, ao Marquinhos. Eu quero convidar vocês aqui, eu quero orar por vocês, porque vocês têm se disposto, o tempo de vocês,
em estar aqui, em preparar. O Jonathan perde horas e horas ali preparando este vídeo para chegar até você. Não é só o fato de filmar, precisa editar, né, Jonathan? O Marquinhos anda para lá, anda para cá, regulando o som com muito amor, com muito carinho. Ao Ministério de Louvor que aqui está hoje e aos outros que também participam. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar por vocês nesse momento. Feche os olhos de vocês, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos, que com tanto amor e carinho se dispõem para esta obra. E eu creio que não só deles, de todos os teus servos, Pai. Aqueles que nesse momento estão em casa, mas estão clamando por esta cidade, por esta nação, pelos nossos governantes, aqueles que contribuem com seus dízimos e ofertas, Senhor, porque esta obra tem sido mantida pelo amor que o Senhor tem produzido ao coração deles, ó Pai, em contribuir com amor para esta obra. Abençoe o teu povo, Pai. Abençoe os teus servos que aqui estão. Ó Pai, acampa o teu anjo, ó Pai, ao redor dos teus servos, livrando de toda peste, Pai, de toda pestilência, do homem sanguinário, do homem perverso, do homem maligno, ó Pai, as suas famílias, suas esposas, filhos, esposos, ó Pai. Guarda, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, o teu povo. Abençoe esta igreja, em nome de Jesus, ó Pai, que eu lhe clamo agradecido, hoje e sempre, no nome santo de Jesus, o nosso Redentor, que vive e reina para toda a eternidade. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Está em casa hoje, a sua família. E eu creio, queridos, que para a semana que vem nós teremos novidades. Eu creio em nome de Jesus. Quero orar nesse momento, encerrando o culto desta noite. Feche os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por tamanho amor. O que dizer, Pai, se não tenho palavras para poder agradecer? Porque tamanha é a gratidão que está no meu coração. O Senhor sonda, o Senhor sabe o quanto o meu coração é grato, Pai, pelo Senhor. Mas porém não encontro palavra para expressar. Mas só posso dizer obrigado, papaizinho querido. Abençoe, Pai, cada lar, cada família. Que o teu amor, Pai, seja abundante sobre o teu povo. Que a tua graça seja derramada abundantemente. E que o favor imerecido do Senhor esteja sobre as vidas de cada um, Pai. Que o amor de Cristo Jesus, que as consolações do Espírito Santo e que a misericórdia de Deus seja derramado sobre cada um. Em nome de Jesus, o nosso Redentor, que vive e reina para toda a eternidade. E o único que é digno de honra e de glória. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Tenham uma semana de bênção no nome de Jesus.